Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aí, pessoal, vou gravar a aula está sendo gravada e no final, ó, você que está aí, ó, assistindo a gente, dê um likezinho aí, divulga o nosso canal. Se você gostou, entendeu? Deixa um comentário aí. Se não gostou, entendeu? Tô me lixando pra você também. Não tem problema não. A favorito. Tá, não tem problema não. Dá um like, compartilha aí, entendeu? Não me enche o saco. Pessoal, é o seguinte, dá um alôzinho aí, terceirão, pro pessoalzão aí, ó. Dá um alô aí. Aí. Vai, Dona Globo! Fora tempo! Vamos lá, meu povo. Como disse Jack, o estripador, vamos por partes. Pessoal, vamos falar um pouco sério agora, brincadeiras à parte. Quero a atenção de vocês, o máximo da atenção de vocês. Vou rever o conteúdo da escola de Frankfurt, ou seja, vamos falar um pouco sobre os frankfurtianos de uma forma geral. Uma vez que no plantão do primeiro trimestre eu já havia trabalhado todos os frankfurtianos naquela sala de aula na parte da tarde. 2 aulas, estão lembrados? Pimpolhos. Pois bem, então vamos só rever o conteúdo. Quem veio aproveitou, quem não veio, lamento. Pulou. Tá. Pois bem, nós falamos na escola de Frankfurt. Por que a escola traz esse nome? Escola de Frankfurt. Porque a escola de Frankfurt foi criada na década de 20 por alguns intelectuais, por alguns pensadores, cuja finalidade era desenvolver uma teoria crítica. Escrevam isso. A preocupação dos frankfurtianos era desenvolver uma teoria crítica da sociedade. E para desenvolver esta teoria crítica da sociedade, estes frankfurtianos, eles se apropriaram de quais elementos? Bom, eles se apropriaram de vários elementos. Dentre estes mais variados elementos, nós tivemos a psicanálise freudiana, nós tivemos alguns elementos do pensamento de Nietzsche, crítica que Nietzsche vai fazer à razão, mas principalmente ao marxismo. Por quê? Porque todos os frankfurtianos, eles foram pensadores cuja propensão era marxista. Se a propensão deles era uma propensão marxista, logo a crítica que eles irão fazer à sociedade, sobretudo à sociedade capitalista, é uma crítica a partir do viés do marxismo. Quando nós falamos em teoria crítica da sociedade, essa teoria crítica da sociedade é aquilo que em sociologia será chamado de marxismo cultural. E esse marxismo cultural, ele ganha forças sem precedentes, como nunca ganhou antes, mais que ganhou com os frankfurtianos, com Antônio Gramsci, lá com o gramscianismo de Antônio Gramsci. Pois bem, nós falamos em escola de Frankfurt. Como eu disse, ela foi fundada na década de 20, na cidade de Frankfurt, na Alemanha. A princípio, essa escola não tinha o nome Escola de Frankfurt. Ela ganhou esse nome porque ela está situada na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Mas, originariamente, o nome dessa escola é Instituto de Pesquisas Sociais. Pois bem, esse Instituto de Pesquisas Sociais, ele foi importante por quê? Porque justamente esse instituto, fundado por Felix Weil, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, etc, etc, etc.
esse Instituto de Pesquisas Sociais, como eu disse anteriormente, tinha uma única finalidade: desenvolver, Rafa, uma teoria crítica da sociedade. E essa teoria crítica da sociedade, ela visava o quê? Questionar todas as estruturas sociais vigentes até então. Estruturas sociais vigentes até então, escudadas por quem? Pelo capitalismo. Ou seja, a crítica que eles iam fazer era uma crítica ao capitalismo, sobretudo ao capitalismo. Tá. Para que possamos entender o efeito, nós temos que ir até o agente causador. Que agente causador é esse? O iluminismo. Esse agente causador foi o iluminismo. E foi justamente o iluminismo que serviu de base para a crítica que o Theodor Adorno e o Max Horkheimer irão fazer lá em 1947, quando eles escrevem a dialética do esclarecimento. Pois bem, quando nós falamos em iluminismo, nós falamos no auge, na supremacia da razão. Ou seja, para os pensadores do período iluminista, a razão era a potência criadora capaz de produzir todos e quaisquer tipos de conhecimento. A questão é que o iluminismo, ele produziu efeitos positivos e negativos. Um dos efeitos positivos que o iluminismo produziu foi a emancipação. Escrevam aí. Um dos objetivos positivos que o iluminismo produziu foi a emancipação do sujeito. Esse era um dos objetivos positivos, emancipar o sujeito. E isso aconteceu. O sujeito passou por um processo de emancipação. Ou seja, a razão foi considerada emancipadora e emancipatória. Ou seja, a razão, enquanto emancipadora, libertou o sujeito, e ao libertar o sujeito, esse sujeito agora livre, não mais escravo dos antigos padrões, das antigas estruturas, dos antigos parâmetros, esse sujeito agora ele quer libertar o outro. Nesse sentido, quando esse sujeito livre quer libertar o outro, a razão, a racionalidade, ela adota um outro caráter. Ela adota o caráter de emancipatória. Pois bem, esse foi um dos efeitos positivos. Agora, vamos falar agora um dos efeitos negativos do iluminismo. Né? Um dos efeitos negativos do iluminismo foi que, por ocasião daquilo que aconteceu após a Revolução Industrial, repito, por ocasião daquilo que aconteceu após a Revolução Industrial, esta racionalidade que uma vez deveria emancipar o sujeito, acabou, por assim dizer, escravizando. Ou seja, a razão, ela escraviza, e ao mesmo tempo que ela escraviza, ela liberta o indivíduo. A princípio liberta, mas essa razão que a princípio liberta, ela escraviza. Ou seja, ela libertou de um senhor para se transformar em outro tipo de senhor. Ou seja, libertou o indivíduo, o sujeito, de outro senhor, de um outro tipo de escravidão, para escravizar o mesmo indivíduo. Ou seja, eu liberto você dela para te escravizar. Só muda a tutela. Aliás, só muda o tutor, a tutela é a mesma. Você ainda continua neste processo de escravidão. Só muda o senhor, mas a escravidão continua a mesma. E é justamente esta escravidão continuando a mesma é que servirá como o quê? Como crítica que Adorno e Horkheimer irão fazer lá na dialética do esclarecimento.
quando nós falamos desta razão, desta racionalidade que é escravizadora, agora escravizadora, como processo daquilo que aconteceu, como resultado, melhor dizendo, daquilo que aconteceu após a Revolução Industrial, nós temos o quê? Nós temos, atingindo o ápice dessa escravidão, o desenvolvimento da ciência e da técnica. A ciência e a técnica atingem o seu auge. Pois é, a ciência e a técnica atingem o seu auge. E quando a ciência e a técnica atingem o seu auge, o capitalismo, ele se apropria justamente desse ápice da ciência, sobretudo, né, do ápice da técnica. Por quê? Porque essa técnica, ela vai falar do quê? Essa técnica vai falar dos modos de produção, dos modos de reprodução. Repetindo, dos modos de produção, trabalho, dos modos de reprodução, a mídia. Nós temos o quê? A indústria cultural. Essa ideia de indústria cultural servirá de base para a crítica que o Walter Benjamin irá fazer o quê? Irá fazer a indústria cultural. Essa ideia de indústria cultural. É a crítica que ele irá fazer a mesma, a partir do quê? A partir da perspectiva da arte. Pois bem, quando a ciência e a técnica atingem o seu auge, lá na idade, no final do século XIX, né, ela atinge o seu auge, e quando ela atinge o seu auge, o capitalismo não consegue seguir esta mesma dinâmica. O que vai acontecer? Bom, como o capitalismo depende de vários fatores externos, o capitalismo, ele passou por uma crise profunda, final do século XIX e início do século XX. E foi justamente esta crise que levou o capitalismo a um colapso. Essa crise, ela serviu de base para quê? Para o surgimento de um novo modelo de Estado. Que Estado era esse? Era o Estado totalitarista. Pois é, a Revolução Bolchevique de 1917, Estado totalitarista. A Revolução Bolchevique, lá na União Soviética, quando há a deposição do czarismo e a ascensão do comunismo. Revolução Bolchevique. Tá. Temos aí a instauração de um Estado totalitarista, né? A partir do quê? A partir da perspectiva daquilo que estava acontecendo naquele momento histórico, a partir da perspectiva dos sindicatos. E depois, nós tivemos na Alemanha o surgimento de um outro modelo de Estado totalitarista. A partir do quê? A partir do grito da classe trabalhadora, que era o Estado nazista ou nacional-socialismo. Pois bem, aí é que entram esses caras. Quando esses caras, Theodor Adorno e o Max Horkheimer, eles vão entrar para criticar o iluminismo, eles vão criticar o iluminismo, mas a partir de que perspectiva? A partir da perspectiva daquilo que estava acontecendo no seu momento histórico. Por quê? Porque a coruja da sabedoria, lá no período iluminista, havia se transformado no quê? Num morcego, lá no período do Estado totalitarista. Ou seja, aquela razão, né, que deveria emancipar o indivíduo, acabou, por assim dizer, escravizando o sujeito. E a maior evidência dessa escravização do homem pelo homem, ou seja, a maior evidência da escravização do sujeito foi o quê? Foi justamente o surgimento dos estados totalitaristas. Pois bem, esses camaradas, esse Theodor Adorno e o Horkheimer, eles vão dizer que, no que diz respeito ao iluminismo, a razão, né, enquanto emancipadora, a razão enquanto emancipatória deve libertar o indivíduo desses grilhões. E esse processo de libertação desses grilhões, quando ele vai dizer isso, eles vão dizer isso, esse processo de libertação desses grilhões
precisa ser entendido quais grilhões são esses. Primeiros grilhões do capitalismo. Ou seja, eles vão dizer que a lógica instrumental, escrevam aí, eles vão dizer que a lógica instrumental, ou seja, que a racionalidade instrumental que move o capitalismo, uma vez que ele se apropria da indústria cultural, esta lógica que envolve o capitalismo, ela acaba, por assim dizer, manipulando tanto as consciências individuais quanto as consciências coletivas. E o que faz com que essa indústria cultural, arquitetada por todo um construto capitalista, venha manipular as consciências individuais e coletivas? Segundo eles, é a ideologia. E o grande responsável por esta ideologia, pela propagação desta ideologia, é justamente a indústria cultural. E quando eles falam de indústria cultural, uma vez que eles estão com os olhares voltados para os acontecimentos do seu tempo, ou seja, para os acontecimentos do seu contexto histórico, essa indústria cultural nada mais era do que os veículos de comunicação de massa. E era isso que o nazismo estava fazendo, segundo a crítica que eles vão fazer lá na Dialética do Esclarecimento. Essa obra cai no vestibular. Lá na Dialética do Esclarecimento, eles vão dizer que o nazismo se apoderou e muito da indústria cultural, a ponto de monopolizar, ou seja, a ponto de restringir a indústria cultural ao Estado. Ou seja, a indústria cultural servia justamente com que finalidade? Servir o aparelho. E quando nós falamos em aparelho, o aparelho numa linguagem marxista está associado ao que? Ao Estado. A indústria cultural tem como finalidade servir o Estado, cujo pano de fundo é o capitalismo, cuja finalidade é manipular as consciências individuais e coletivas. De que forma? Proporcionando, propiciando o consumo desenfreado, onde o indivíduo, na ânsia de ter, ele acaba tendo, na ânsia de ter, o ter passa a ser mais importante do que o ser. Por quê? Porque, afinal de contas, nesse mundo capitalista, neste mundo secularizado, quem nada tem, nada é. Ou seja, quando eles criticam este aparelho, Amanda, que estava, que tinha essa indústria cultural, quando eles vão criticar essa indústria cultural que estava, em outras palavras, escravizada pelo aparelho, o aparelho é o Estado, essa indústria cultural, ela manipulava as consciências individuais e coletivas. Ou seja, lá no período do nazismo, quem foi o principal alvo? Quem foi o principal alvo do Estado? Quem foi o principal alvo do Estado? A juventude. Sim, a juventude hitlerista. Pois bem, esse é o problema. O problema é que, no que diz respeito à classe trabalhadora, segundo o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, a classe trabalhadora, ela se transformou, graças à indústria cultural, que tinha como pano de fundo o capitalismo. A classe trabalhadora, ela perde o seu caráter de classe trabalhadora, cujo olhar deveria estar voltado à revolução. Percebe? Ela perde esse olhar. Por quê? Porque, influenciado pelo capitalismo, essa classe trabalhadora, que ora deveria ser revolucionária, agora está classificada dentro daqueles padrões, dentro daqueles parâmetros que o Marx vai dizer, que o Marx vai trabalhar lá em sua teoria, que é o da alienação. Ou seja, a classe trabalhadora está alienada. Quem alienou a classe trabalhadora? Foi justamente a indústria cultural
tendo como pano de fundo o capitalismo. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Nós vivemos aqui no Brasil num contexto fundamentalmente formado por classe trabalhadora, ok, gente? Vivemos, né? Quem são os maiores consumidores? É a burguesia ou é o proletariado? Deixa eu só citar um exemplo. Indo mais além, deixa eu só citar um exemplo. Final do ano. Jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. Hey! Não é assim, gente? É. O comércio em Londrina fica aberto até as 22 horas da noite. O calçadão centro, tô falando que eu moro lá, fica assim, ó, bufando, fervendo de gente. Aí você entra dentro daquelas lojas, empaçocada de gente. Aí você só vê gente saindo com pacote isso, pacote aquilo, com geladeira na cabeça, que não sei o que. R$1.000 à vista, a geladeira. Promoção, queima de estoque. É agora ou nunca? É para acabar, é para passar régua. R$1.000 a geladeira. Ou 10 de 10, 10 de 100. R$1.000 à vista. Ou em 10 prestações, suaves prestações de R$100. Aí você vê lá, camarada, depois ralando para pagar aquilo, porque quando ele terminar de pagar quando ele pagar a 10ª, ele já vai ter, pagou uma, ele pagou 2 para levar uma. Quer ver só como é que a classe daqui está alienada, e quem aliena a indústria cultural graças aos seus programas de entretenimento, cuja finalidade é patrimonializar o indivíduo? Por isso que a indústria cultural não tem nada de educativo. Por quê? Porque a educação, ela trabalha justamente o contrário, ela vai na contramão, ela trabalha o processo de despatrimonialização do indivíduo. Um exemplozinho para vocês, como é que é a questão da lógica capitalista agindo no psiquismo humano. Tudo isso que eu estou falando, gente, está lá. Eu estou falando sobre Adorno, Horkheimer, e já estou falando da crítica que eles estão fazendo à ideologia. Por quê? Porque a ideologia era a tônica, e cultura de massas era a tônica do movimento frankfurtiano, da escola de Frankfurt. Exemplo, lança um celular. Hoje, esse celular custa 3 pau. Você vai lá, tá 3.000 o celular. Tá, pagou 3 pau no celular. E aí? Amanhã tem um monte de gente lá, fazendo em 500 pagamentos, comprando em 500 vezes esse celular, só para ter o celular. Mas você tem outro celular. Não, mas eu quero aquele, de 3 pau. Qual a diferença? O celular, entendeu? Qual é a função do celular? Não é simplesmente fazer ou receber uma ligação? O celular não é um telefone e a função do telefone não é fazer e receber ligação? Então tanto faz, caramba, ter um celular de 3.000 ou um celular de 100. O meu objetivo, se a minha finalidade é fazer ou receber ligação. Mas não, eu quero um que fala comigo. Eu não quero nem entrar nesse média dos socialistas de iPhone. Eu não quero nem entrar no método dos coxinha. Não. Enfim, não desperte em mim os meus sentimentos mais primitivos. Meu estado de natureza robesiano. Mas voltemos aqui. O que leva esse camarada? A mídia impõe
Por quê? Porque a mídia sabe que a indústria cultural exerce um poder despótico sobre o psiquismo humano. De que forma ela exerce esse poder despótico sobre o psiquismo humano, a ponto de transformar toda uma sociedade? De que forma que ela sabe disso? Através das mensagens. Ela apresenta um status para quem tem. Exato! E para quem não tem. Ela, através da sua mensagem, a indústria cultural, cujo pano de fundo é propagar uma ideologia, a indústria cultural sabe a que tipo de público que ela quer falar. E onde ela vai atingir esse público. Quais mecanismos que ela irá utilizar para atingir, ou seja, para manipular, para alienar, em outras palavras, as consciências individuais e, consequentemente, coletivas. Deixa eu só usar um exemplo aqui, para vocês entenderem, através de outro exemplo que eu vou citar. O que leva, gente, uma marca de cerveja a usar "vai verão, vem verão, vai verão, vem"? O que tem a ver, entendeu? Uma mulher daquele jeito lá, entendeu? Com aquele sex appeal irresistível, aquele sonho de consumo. O que tem a ver tem a ver uma mulher daquela com cerveja? Desde quando uma mulher daquela, entendeu, é tomadora de cerveja? Quem é tomador de cerveja não tem uma barriguinha daquela, tem uma barriguinha dessa aqui, ó. Lógico, tem calo. Bebedor de cerveja tem calo. Não tem uma barriguinha, tanquinho daquele jeito, não. Gente, é só para otário mesmo, para achar, entendeu? Mas por quê que usa a mulher? Olha, essa é a mensagem. Usa aquele tipo de mulher. Por quê? Porque só quem bebe cerveja é aquele tipo de mulher. E se você beber aquela cerveja, você vai catar aquele tipo de mulher. Porque só quem bebe aquele tipo de cerveja é aquele tipo de mulher. Percebe? Que ele vai trabalhando essas coisas. Aparentemente, gente, isso parece uma coisa tão inofensiva, mas a questão é que há uma mensagem subliminar que a indústria cultural ela visa engendrar, arquitetar na cabeça do sujeito. E vocês acham que o Estado não tem medo da indústria cultural? Claro que o Estado morre de medo da indústria cultural. Prova tão evidente que o Estado ele quer estar de bem, sempre de bem com a indústria cultural. Por quê? Porque ele sabe que qualquer escorregãozinho que ele der, a indústria cultural acaba com ele. Um exemplo. Por que vocês acham que, agora trazendo para a nossa atualidade, por que vocês acham que o governo do PT queria estabelecer o chamado Marco Civil da Internet? O que é o Marco Civil da Internet, se não uma espécie de AI-5 do período da democracia? É uma espécie de AI-5. Sabe por quê? Porque o PT sabia que o governo dele estava minado por todos os lados, ou seja, o partido estava implodindo, e ele sabia perfeitamente do poder que tem as mídias sociais, principalmente Facebook e WhatsApp. Ele sabia que a sociedade estava se mobilizando via rede social. O que ele fez? Vai lá, estabelece o quê? O Marco Civil. Tenta estabelecer o Marco para cercear a sua liberdade de expressão. Ou seja, você não pode mais falar, não pode mais se manifestar contra partido político, contra político nenhum, sob pena de responder juridicamente por isso. Que isso? Esse Marco Civil. Graças a Deus que isso não... Mas e se tivesse sido uma realidade? E aí? Mas como a indústria cultural depende também dessas redes sociais
né, para fomentar massas de manobra. De que forma? Né? Através do capitalismo, vender produtos, porque quer queira, quer não, produtos são anunciados nas redes sociais. A indústria cultural, pá, caiu em cima de quem? Do aparelho, ou seja, do Estado. Percebe que o que eu estou falando, a crítica que eles fizeram à indústria cultural, a crítica que eles fizeram à cultura de massas, a crítica que eles fizeram ao projeto fracassado do iluminismo, ou seja, Theodor Adorno, Max Horkheim, tem tudo a ver com a nossa realidade. Tudo a ver, gente. Por que eu estou citando a nossa realidade? Porque o vestibular, ele ressignifica, ou seja, ele permite com que você faça uma releitura a partir da tua realidade. Diga, Joana. Pode ser, por exemplo, a proibição de propaganda apelativa para crianças? Claro que sim. Claro. Sem sombra de dúvida. Um dos públicos-alvos deles, da indústria cultural, são as crianças. As crianças são alvos. Um dos principais alvos. Outro, a mulher. O padrão de estética, o padrão de beleza é o padrão de beleza da mulher perfeita. A mulher perfeita para a indústria cultural, apoiada pelo capitalismo, é aquela mulher que tem a barriga cheia de gominhos, que parece um tanquinho. Não, eu gosto de máquina de lavar roupa mesmo, não é de tanque não. Quem gosta de músculo é sopa, gente. Mas percebe que o padrão de beleza hoje proposto pela indústria cultural, tendo como pano de fundo o capitalismo, é o da mulher perfeita. E a mulher perfeita é aquela mulher malhada, sarada, é aquela mulher que toma whey protein, que toma enzima de cavalo, que toma sabe, aquela mulherada que toma, sabe, bom, enfim, aquela mulher que está na clínica de estética, ou seja, é a beleza pela beleza, não importa como, os fins são justificados pelos meios. Aí acontece de vez em quando essas burradas aí, a mulher vai lá, faz uma cirurgia plástica com açougueiro, dá uma injeção no lugar errado, uma anestesia no lugar, tá lá toda defeituosa, no mínimo, no máximo, morta. Como a gente vê aí, ó, vítima de açougueiros, vítima dessas clínicas de estéticas e de cirurgias plásticas clandestinas. É o preço, meu. É o preço. Está pagando preço por aquilo. Quer dizer, anseia por um padrão de beleza proposto por um capitalismo e, em contrapartida, recebe outra coisa. Tá claro isso para vocês, gente? Alguma dúvida com relação ao Adorno e o Horkheimer? Vou perguntar mais uma vez. Há alguma dúvida? Agora é a derradeira hora. Só vou ver a cara de vocês semana que vem após a prova. Então tá, já que vocês não têm nenhuma dúvida, então eu vou entender que alcancei o meu objetivo. Alcancei mesmo o meu objetivo? A linguagem está acessível ao entendimento de vocês? Tá, então vamos para o Walter Benjamin. O Benjamin, ele vai falar sobre a arte propriamente dita. Mirela, você me faz um favor? Você busca uma água lá para mim, por gentileza? Ele fala da aula. Isto. O Benjamin vai falar sobre a aura aristocrática. E ele vai falar sobre esta aura aristocrática
numa obra cujo título é A Obra de Arte na época de suas técnicas de reprodução. A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução. De sua técnica de reprodução. O que o Benjamin vai fazer? O Benjamin vai criticar justamente a crítica que o Adorno e o Horkheimer teceram à indústria cultural. Ele vai criticar a crítica que o Adorno, ele vai criticar a crítica que o Adorno e o Horkheimer fizeram à indústria cultural. Isto é, se o Adorno e o Horkheimer viam na indústria cultural um aspecto negativo, ou seja, eles olhavam com um olhar negativo, bem pessimista, a indústria cultural engendrada pelo capitalismo, o Benjamin vai discordar deles. O Benjamin vai olhar para a indústria cultural com um olhar bastante positivo. Quando ele olha para a indústria cultural com um olhar bastante positivo, o Benjamin ele vai dizer que a indústria cultural, através de suas técnicas de reprodução, a indústria cultural é capaz de libertar a obra de arte. Das suas técnicas de reprodução, a indústria cultural é a única capaz de libertar, só corrigindo, não a obra, mas a arte. E quando ele diz arte como um todo. Daí a importância de Benjamin para o eixo temático de estética, porque a arte pertence à estética. Segundo o Benjamin, a obra de arte, desde a aurora dos tempos, a obra de arte, ela era exclusiva apenas a uma pequena parcela da sociedade. E quando ele diz obra de arte, ele faz referência à arte sob todos os aspectos. Ou seja, a arte estava restrita apenas aqueles indivíduos que poderiam, de verdade e de fato, pagar por ela. E quando diz pagar por ela, é pagar caro. Por quê? Porque a arte era um artifício que demandava tempo, que demandava trabalho, que demandava suor. E, portanto, partindo desse princípio, que demandava tudo isso, a arte era bem cara. Ou seja, somente pouquíssimas pessoas tinham acesso à arte como um todo. Ou seja, partindo do princípio de que somente pouquíssimas pessoas tinham de verdade e de fato acesso à arte estava presa, a arte estava aprisionada por uma aura, e quem havia aprisionado esta arte era a aristocracia. Daí, aura aristocrática. Ou seja, a arte estava presa a uma aura aristocrática. Qual é, Regina, a participação? Onde entra a indústria cultural aí? A indústria cultural entra justamente para libertar esta arte que está presa a esta aura aristocrata. De que forma que a indústria cultural fará isso? Através da sua
das suas técnicas de reprodução. Por quê? Porque, segundo Benjamin, a indústria cultural é a única capaz de atingir milhares de pessoas de uma só vez. Ou seja, partindo do princípio de que a indústria cultural é a única capaz de atingir milhares de pessoas de uma só vez, independentemente de sua classe social, todos indistintamente, todos, ricos, pobres, miseráveis, analfabetos, enfim, todos indistintamente podem ter acesso, podem acessar a arte, podem ter acesso a ela. Ou seja, a arte não é uma coisa que está restrita apenas e tão somente a uma classe social. Agora a arte, ela está acessível a todas as classes sociais. Quem é responsável por isso? A indústria cultural, através das suas técnicas de reprodução, de reprodutibilidade. A indústria cultural vai reproduzindo a arte. Esse é o grande problema. O problema é que, analisando por outro lado, quando a indústria cultural, engendrada pelo capitalismo, ela reproduz a arte perde a sua essência, a arte perde toda a sua mágica. Por quê? Porque agora eu estou preocupado apenas com a reprodução e não mais pela contemplação do belo, não pela contemplação da arte pela arte. E aí, compete à indústria cultural libertar essa arte. A indústria cultural, ela tem outra finalidade também para o Benjamin. Ela é positiva quando ela serve, através de suas técnicas de reprodução, como elemento de politização, melhor dizendo, como instrumento de politização de todas as classes, sobretudo do proletariado, sobretudo das classes baixas. Ou seja, a mídia, ela tem a finalidade, segundo Benjamin, de esclarecer aqueles que não têm esclarecimento. Ou seja, transformar, fazer com que aquele indivíduo, que até então é menor de idade, em maior de idade, transformar ele de menor para a maioridade. Fazer com que ele saia da menoridade e entre para a sua maioridade, segundo a Aufklärung kantiana. Diga, Rafa. O valor de culto da arte. O valor de culto na arte quanto É que perde porque eu estou preocupado por causa do capitalismo, eu estou preocupado apenas e tão somente com a reprodução. Eu não contemplo mais a arte como ela é, como ela deve ser contemplada. Ou seja, eu não contemplo o belo. Percebe, Rafa? Eu não contemplo a magia, eu não consigo vislumbrar o sentimento que o cara quem a produziu, no ato da sua produção, eu não consigo contemplar isso. Eu só vejo apenas reprodução. Sabe aquela coisa do Fordismo? É isso. A arte, ela passa por uma esteira do Fordismo. Eu não vejo mais, eu não vislumbro mais a beleza, eu não cultuo mais a arte. Eu cultuo o valor extrínseco que está por detrás da arte. Ou seja, eu não vislumbro o valor subjetivo da arte. Eu vislumbro apenas e tão somente o valor objetivo que a circunda, que a envolve. Diga, para terminar. Vai perdendo paulatinamente, analisando por um outro viés, por uma outra perspectiva. Da obra perder a característica é valor do Não, isso é do Benjamin.